Senhor, nós queremos agradecê-lo por esse período, pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, pedimos que o Senhor nos ajude na consulta da Tua Palavra, na conversa sobre a Tua Palavra, nós fazermos um tempo onde a gente consiga transformar isso em aplicação prática. Que as considerações que nós fizemos aqui sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, temos falado sobre pecado, abordamos algumas coisas a respeito e considerações teológicas a respeito do que significa isso, significa pecado. E agora a gente tem voltado um pouquinho para o tema, né? Falando um pouco dos 7 pecados capitais, embora, gosto sempre de frisar isso, a Bíblia não trata dessa questão de que existem 7 pecados capitais. Ela trata, sim, que existem aqueles pecados relacionados como capitais, mas não necessariamente são só aqueles, tá bom? Existem outros textos e alguns pecados relacionados nas Escrituras que não necessariamente estão ali naquele caput de pecados que começa ali no século IV. Mas é interessante a gente fazer uma abordagem deles para que a gente possa trabalhar algumas questões. Fizemos sobre a luxúria, né, há 2 semanas atrás, onde falamos as implicações da questão da luxúria e, de uma certa maneira, enfatizamos um pouco na questão da pornografia e na fala, vamos dizer assim, fala com conotações pornográficas que muitas vezes a gente está envolvido. E a facilidade que a gente tem para acessar material nessa área da luxúria, da pornografia, e como os nossos filhos e os nossos netos podem estar sensível a isso na questão de acesso, porque agora a gente acessa isso com o celular, né? Então, a facilidade é complicada, é um mundo de negócios, o investimento é um investimento pesado e a gente está à mercê dessa questão. Nós precisamos sempre trabalhar isso, né? Semana passada nós falamos sobre soberba. E a questão da soberba, nós definimos a questão das soberbas, demos até alguns exemplos que a gente encontra na internet, sobre soberbas e mostramos um pouco de filmes a respeito disso. Falamos alguns textos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento sobre soberba. Demos alguns exemplos bíblicos de soberba, mas aí terminou o tempo. Eu gostaria de voltar com 2 exemplos bíblicos e fazer um apanhado com vocês para a gente continuar e ir para o próximo pecado. Tá? Então, dentre os exemplos bíblicos que eu gostaria de ter passado a semana passada e não consegui, um é de Uzias. Tá? O exemplo de Uzias é muito interessante. Por quê? Porque o governo de Uzias no Reino Sul de Judá foi muito legal. Tá? Estava correndo tudo bem, só que ele, de maneira soberba, de maneira indevida, de maneira não em conformidade com aquilo que Deus tinha mandado fazer, ele vai até o templo e ele oferece sacrifícios. Estava indo tudo bem, mas a soberba sobe ao coração de Uzias e ele vai até o templo. É mais ou menos assim, olha, está tudo dando certo na administração, na maneira como eu administro os negócios aqui em Israel, eu estou sendo bem sucedido, então agora eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero. Eu vou adorar a Deus da maneira que eu entendo que ele deve ser adorado, e não da maneira como ele disse que deveria ser adorado. Isso é soberba. E é interessante porque nós precisamos parar e considerar algumas coisas para verificar se a maneira como a gente adora a Deus não passa pela questão da soberba, não passa pela questão do orgulho,
Semana passada, no culto, não sei quantos de vocês estavam aqui, o Fernando estava falando sobre o Salmo 95 e ele deu uma colocação, ele deu uma mexida assim nessa questão, né? Ó, você está vindo aqui para adorar a Deus, né? Não é da sua maneira, sim da maneira como Deus diz que ele deve ser adorado. Então nós temos que tomar cuidado porque a gente também passa por essa questão de sermos soberbos. Eu faço da minha maneira. E não é assim. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso, é um fato. Mas ele estabeleceu algumas condições para nós chegarmos até ele da maneira correta, da maneira santa, e muitas vezes, quando não o fazemos, é soberbo. Outro camarada que eu gostaria de citar um exemplo é o Herodes. Herodes, ali em Atos capítulo 12, o texto eu vou ler, fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. É a questão de Pedro tinha saído da prisão. Depois Herodes foi à Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante um tempo. Ele estava cheio de ira, aqui também a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Não é um texto legal, né, para a gente estudar de domingo pela manhã, mas é isso daí. O povo olhou para Herodes e falou assim: nossa, não é um homem que está falando, é um Deus. E assim, não foi porque o povo falou isso, mas porque o coração dele estava assim, né? Ele estava se achando um Deus naquelas condições. E por causa disso, houve uma punição imediata na vida de Herodes. A gente citou alguns exemplos, esses são outros exemplos que eu gostaria de ter passado para vocês. E eu gostaria de continuar isso dizendo o seguinte: com relação ao soberbo, a soberba é quando a gente, olha que fala em Coríntios 2:10, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo, quando eles se medem e se comparam consigo mesmo. A questão da soberba é mais ou menos assim, né? O soberbo, o orgulhoso, aquele que tem o olhar altivo, compara consigo mesmo. Ele é o padrão, ele é a régua de medir. Esse é um problema sério. Você nunca olha para os outros e se compara com aquilo que você vê. Não, você pega todo mundo e põe na sua régua de medir. Você faz a comparação consigo mesmo. E de si para si você se mede, e quando você se mede, você vê que está tudo bem, as pessoas têm que ser como eu sou. E aqui é um problema da soberba. E agora, 1 de Pedro, capítulo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Ou seja, Deus condena a soberba e nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Nós temos que tomar muito cuidado se a gente não está sendo soberbo com posição social, com riqueza e com conhecimento. A gente falou isso a semana passada. Até na questão do conhecimento, nós podemos ser soberbos. Nós podemos ser soberbos, inclusive, com outro irmão. E Deus condena isso. E nós precisamos ficar atentos a essas questões. Para terminarmos a questão de soberba, nós temos, o Fábio passou para mim também, que nós temos um material na fonte, onde a gente tem trabalhado algumas questões no quesito de confissão. Então, eu gostaria que vocês dessem uma parada logo agora no começo e a gente fizesse uma análise de vida
pessoal para saber se a gente não tem traços de soberba na nossa vida, tá? Então a primeira é a seguinte: eu nutro um sentimento auto-engrandecedor no tocante a sucesso, posição, boa educação, boa aparência, talentos e capacidades naturais? Você tem nutrido alguma coisa nesse sentido? Tem uma mentalidade de que se considera mais importante do que outro? Em algum momento, no seu ambiente de trabalho, você, olha, eu sou mais importante com Beltrano e que Ciclano. Eu tenho grande apreciação por elogios e honras. Eu gosto quando alguém chega para mim e fala, olha, foi legal o que você fez, hein? Sai daqui, alguém chega lá no fundo e fala, cara, boa aula, eu gosto, eu fico orgulhoso quando isso acontece. Desejo secretamente ser notado e apreciado. Às vezes eu não expresso isso, mas no íntimo eu gosto e sinto falta quando eu não sou notado. E muitas vezes as pessoas, para serem notadas, elas falam determinadas coisas só para entrar no assunto. Não sei se vocês já perceberam essas coisas. Você está numa conversa, você não está sendo notado e você coloca um determinado assunto para que aquela rodinha onde você está, ela se volte para você e você pode contar uma história, você pode falar alguma coisa a seu respeito. Cuidado, porque tem peninha de orgulho. Tenho aspiração por estar em posição de quem visivelmente governa ou domina? Aspiração por estar em posição. Veja bem, tem que tomar cuidado aqui, tá? Tem determinadas coisas que são legítimas e tem determinadas coisas que são invejosas. E isso também é orgulho. Nas conversações, sempre tento chamar habilmente atenção para mim, desprezo a opinião crítica ou elogiosa de outros. Aquilo que as pessoas falam a meu respeito, eu desprezo. Seja elogio ou seja uma crítica. Irrito-me quando, em um tempo de fazer os jogos, não me saio bem e perco. Quem gosta de perder em jogo, de truco? Tá jogando bola, o cara não odeia perder, cara. Né? O cara odeia perder. Pô, tá todo mundo brincando e o cara ele se mata para fazer gol porque ele odeia perder, ele não gosta de perder. O que tem por detrás disso? Né? E quando crianças, vocês percebem isso, né? em meio infantil. A molecada não gosta de sofrer gol, mas quando você chega a uma época de adulto que você está jogando bola, pô, é brincadeira. Né? É brincadeira. E às vezes a pessoa não gosta de perder, cara, acaba dando pancada. O que está motivando isso? Entristeço-me quando as escolhas de um grupo não refletem exatamente a minha opinião. Você está no meio de um grupo, você fala, as pessoas não vão optar por aquilo que você opinou, vão optar por outro, aí você sai magoadinho. Você sai magoado porque as pessoas escolheram a opinião de outro e não a sua opinião. Isso também tem sintoma de soberba. Outra listinha. Na questão da teimosia, porque a teimosia também está ligado com soberba. Tem uma atitude de teimosia recorrente? Quem é mais teimoso, você ou sua esposa? Teimoso, não cede. Você fala assim, ó, não, você fala, mas tem sempre o mas. Cuidado, isso pode ser atitude de soberba. Constantemente quero discutir e fazer objeções para ganhar a questão.
né? Não cedo. Minha forma de expressão normalmente é dura e sarcástica. Minha atitude é obstinada e irreconciliável. Eu estou sempre certo e acabou. Meus modos são desrespeitosos. Eu não respeito, quando eu estou numa discussão, a atitude do outro. Eu sempre falo com rispidez e a minha opinião sempre deve ser considerada. Gosto de exibir um conhecimento que não possuo. Isso é pedante, né? O camarada é pedante. Fala alguma coisa que não entende, mas ele gosta de dar opinião. Né? Eu brinco com o Eusébio e falo assim, Eusébio, você desafinou hoje, hein? Cara, né? Desafinou? Mas é brincadeira, é óbvio, né? Você vai desafinar hoje, né? Eu brinco com o pessoal da... Cara, como é que eu vou saber se eles desafinaram ou não? Quando cada um canta, eu percebo, né? Que está completamente desafinado, que está fora. Mas, cara, não sou músico, mas tem gente que não é músico e fala, cara, você está tocando mal, você está fora do compasso. Ô, meu, né? Se enxerga um pouco, não seja pedante. Né? Se você percebeu alguma coisa, talvez você tenha um ouvido interessante, vale a pena conversar, mas, cara, toma cuidado. Você é engenheiro, você não é músico, né, Zé? Pô, cara, fala sobre concreto, ferro, mas, pô. Costumo usar expressões que comunicam aborrecimento e impaciência. Tenho facilidade de me ofender e me lindrar-me. Aqui é legal, né? A pessoa é super sensível. Super sensível. Qualquer coisa que você fala para ela, ela se melindra. Ela se ofende com facilidade. Interessante porque isso pode ser um sinal de arrogância. Ela é arrogante, ela não cede às coisas que estão sendo faladas a respeito dela. Assumo uma posição defensiva e vingativa diante de confrontações e críticas, mesmo sem externá-la. Né? Falou alguma coisa, eu não falo nada, mas lá dentro eu fico remoendo. E na hora certa eu vou falar. Minha postura é normalmente de intransigência. Bom, evidentemente que não dá para a gente fazer uma dinâmica agora sobre essas questões, mas eu gostaria que vocês parassem e pensassem. Se vocês quiserem, depois a gente pode passar para vocês vão encontrar isso na fonte com facilidade, tá? Mas considere essas questões, essas perguntas aqui, para que a gente entenda se eu trabalho na minha vida em algum momento, não é uma questão de soberba. Algumas reações, algumas posturas que eu tenho, algumas questões na área da teimosia, isso não está relacionado com soberba. Gente, é sutil isso. É sutil. É muito interessante essas questões que a gente tem tratado, porque muitas vezes é de uma maneira delicada, mas entra na nossa vida e pinça. Ok? Podemos seguir para o próximo pecado? Então vamos lá. Ira. Eu já vou falar, vai ter dinâmica, tá? Ira, não tem jeito, a gente vai ter dinâmica para falar sobre essas questões. Então se preparem, tá bom? Ira. Eu queria indicar para vocês um livro do Aconselhamento Cristão do Collins. Ele tem um capítulo só sobre ira, é muito interessante. O material aqui está basicamente baseado no que o Collins fala. Tem material do Jay Adams também a respeito dessa questão. São conselheiros cristãos que trabalham nessa área de aconselhamento, tratando sobre ira. Bom, ira é um estado experimentado vez por outra, mais difícil de definir. Achei interessante isso, porque realmente é. Você consegue definir ira? Consegue definir ira? Você consegue definir um sentimento que, né, vai surgindo dentro de você e acaba tendo algumas expressões. Ela ocorre em vários graus de intensidade, desde o aborrecimento até a raiva
violenta. Eu gosto sempre de trazer um filminho, porque a arte imita a vida, né? Tem determinadas coisas que a gente olha e fala assim, cara, não é que é verdade isso mesmo? Já assistiram esses 2 filmes? Quem já assistiu? Opa, qualquer um dos dois? Os dois? Quem assistiu os dois? Ok. É assim, eu não vou entrar no se o filme foi bem feito, se não foi bem feito, não tem essa questão, tá bom? Mas Um Dia de Fúria conta a história de um camarada que, e veja como é parecido com a gente, né? Vai dando, acontece, ele é um cara normal, tal, mas as coisas vão acontecendo e chega, o copo transbordou, tá? E naquele dia, tudo que ele tem, que ele quer fazer, e ele vai ficando furioso com as coisas que vão acontecendo. Né? Tem um lance nesse filme que é interessante. Ele está passando tranquilo e ele está querendo cortar caminho, né, para chegar num determinado lugar mais rapidamente. E ele vai caminhando por um campo de golfe. Não vou dar spoiler aqui, mas se você assistiu, já é um filme velho. Ele vai caminhando por um campo de golfe e tem uns camaradas jogando golfe e fala para ele, sai daí, o que você está fazendo? Pô, o dia dele já estava estressante, né, cara? E ele, eu estou cortando caminho. E o cara pega a bolinha e taca nele. Aí, cara, né? Então, é aquele dia de fúria, é aquele dia de ira. E a fúria incontrolável é muito interessante também. É o Russell Crowe aqui, está fora de forma, né? Não é mais o gladiador, né? Mas é o Russell Crowe quando ele também é uma situação de um camarada que já está desnorteado e alguém passa por ele no sinal e aí ele se irrita e vai assim ao ponto de tentar matar a mãe, filha, a família. É muito interessante isso. Mas quem é que não ficou irritado no trânsito? Levanta a mão. Poxa vida, hein? Quem é que irrita o outro no trânsito? Levanta a mão. Eu não tenho problema em falar, eu sou um daqueles. A Regina fala assim para mim, você não fica irritado porque você irrita os outros. Você irrita os outros. Então, se possível, eu não dirijo, ela dirige, sem problema nenhum. Não tem problema eu ficar do lado das pessoas que dirigem, não tenho esse negócio, eu quero dirigir, não tem problema. Mas trânsito é um negócio complicado. Trânsito é um negócio complicado. Não sei se é por causa da quantidade no trânsito, né? Muito veículo. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas saem fora de si no trânsito. Saem fora de si no trânsito. Esporte também, tá? Não é só o trânsito, mas esporte também. As pessoas... Eu não sei se vocês conheceram aqui o reverendo Thompson. Quem conheceu o reverendo Thompson aqui? O Zé conheceu. Dizem, né, os familiares do Thompson diziam, ele era um missionário, um homem firme na palavra, tal, escocês, firme na pregação, ligado com o Seminário Palavra da Vida, mas o pessoal diz que ele, quando ia jogar bola, rapaz, o cara se transformava. Você, quando vai praticar algum esporte, se transforma? Ou não? Você tem problema com isso? Quem joga bola aqui? Só para eu entender. E aí, você fica irritado com algumas coisas? Você é do tipo que torce em campo de futebol? Ou não? A senhora é? Gosta de torcer no campo de futebol? Xinga muito o juiz? Não xinga o juiz. Ela não ia falar isso aqui. Não ia falar isso aqui. O último jogo que eu fui ver da Ponte Preta, porque eu torço para a Ponte, fui ver com os meus netos. Tinha um camarada, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Mas sem brincadeira, eu nunca ouvi.
muito conhecidos, né? Tudo aquilo que a gente já conhece, mas eu nunca vi a quantidade, a intensidade e a rapidez. A rapidez. O camarada ficou de pé, porque tem o campo, depois tem um gradil antes de chegar no alambrado. O camarada ficou de pé e ele passou os 90 minutos xingando o juiz e o time adversário. Cara, era impressionante. Eu não sei como tinha fôlego. Ele não parava de xingar. Sabe, ele não dava... a Ponte está atacando, ele está xingando o cara. A Ponte fez o gol, ele está xingando o adversário. Está xingando o adversário, está xingando o juiz. Cara, é impressionante. É impressionante a ira que algumas pessoas se vestem em determinados momentos. Campo de futebol é uma, né? A gente está cansado de ver torcida contra torcida e a gente nem entende por que estão brigando. Trânsito é um fato. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês também interessantes. Bom, pode ser, quando a gente fala de ira, ela pode ser oculta, mantida no íntimo ou expressa abertamente. Quando mantida no íntimo, o que acontece? As tensões são liberadas internamente. E aí você tem o quê? Dor de cabeça, dor de estômago, enxaqueca, né? Tem gente que acaba desenvolvendo algumas outras coisas porque a ira é tão intensa, mas ela não põe para fora. E por não pôr para fora, ela internaliza. E aí, quando aberta, as tensões podem ser liberadas contra alguém. Então veja o problema da ira. A ira faz parte do ser humano. E ele precisa saber lidar com isso. Se jogar para dentro, ele vai ter problema físico. Se jogar para fora, ele pode explodir com o outro. A duração da ira pode ser curta, surgindo e desaparecendo rapidamente, ou talvez persista durante décadas, na forma de amargura, ressentimento e ódio. Então, muitas vezes, palavras como raiva, ira, são sinônimos, tá? Palavras assim são sinônimos. Quando essas questões não são tratadas, elas podem gerar o que a Bíblia chama de raiz de amargura. Aquilo está internalizado, você fica com aquela questão, o ódio fica ali, guardadinho, bonitinho, e você tem uma amargura contra aquela pessoa com a qual você ficou irado. A ira é um atributo de Deus e uma experiência do ser humano. Eu achei muito legal quando o Collins fala isso, porque é um fato, né? A ira é um atributo de Deus e para nós é uma experiência. Por quê? Porque sendo um atributo de Deus, ele, como é santo, 100% santo, 100% bom, a ira de Deus é aplicada da maneira certa em todos os momentos. Mas para nós, que temos ira, é uma experiência. A gente não consegue aplicá-la da maneira certa 100% do tempo. Em Deus é positiva, vigorosa, intensa, consistente, controlada, é uma expressão de indignação contra a injustiça. Para Deus é sempre assim. Deus é compassivo e perdoa. Por esta razão, ele, às vezes, retém a plena expressão da sua ira, a fim de dar ao ser humano tempo para se arrepender. Se nós pegarmos de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a questão de aplicação da ira de Deus. De Gênesis até Apocalipse, ali no capítulo 16, nas taças da ira de Deus, ali relatado em Apocalipse, capítulo 16, a gente vai ver expressões da ira de Deus. Em Romanos, capítulo 1, vai dizer que a ira de Deus está presente sobre a humanidade.
ela está retida por Deus, ela está sendo segurada por Deus, mas ela está presente na humanidade. Vejam lá, Romanos capítulo 1, versículo 18. Acharam? Romanos, capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus está presente. E por causa dessa ira de Deus que está presente na humanidade, Deus entregou os homens ao seu próprio coração. É o que a gente vai encontrar em Romanos capítulo 1. Isso não significa que a ira de Deus foi satisfeita plenamente. Por causa da ira de Deus, ele entregou os homens a uma disposição reprovável. Ah, é? Vocês querem assim? Então, eu entrego vocês aos seus próprios corações. Mas não significa, contudo, que essa ira não vai ser aplicada no final. Tem um sermão famoso, e eu vou ler para vocês um trecho de um sermão famoso de Jonathan Edwards, no ano de 1741, quando ele prega em cima de Deuteronômio 32, e ele fala de homens na mão de Deus, de um Deus irado. O sermão é um sermão longo. Eu aconselho vocês a entrarem na internet e buscarem, está disponível esse sermão. E nesse sermão, gente, aconteceu vamos chamar de avivamento naquela igreja e com aquelas pessoas. Depois da pregação desse sermão, ou durante a pregação desse sermão, as pessoas ficavam gritando e chorando na comunidade com medo de ir para o inferno, que era a expressão toda do sermão. A ira de Deus vai ser aplicada. Os relatos, é muito impressionante, né? Os relatos dizem que as pessoas se seguravam nas colunas da igreja com medo de ir para o inferno. E Jonathan Edwards, ele não era um excelente pregador. Tá? A pesquisa diz assim, ele não era um excelente pregador, mas falar sobre a ira de Deus para aquele povo, naquele momento, e a ação do Espírito Santo, ocorreu um avivamento naquela comunidade. Deixa eu ler um trecho do sermão de Jonathan Edwards. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para vosso coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo no vosso sangue. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em vossos corações, pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas e até mantido uma forma pessoal de religião com vossas famílias e, em particular, indo à casa do Senhor, sendo até severo quanto a isso, mesmo assim vocês estão na mão de um Deus irado. Somente a sua misericórdia vos livra de ser agora, neste momento, tragado pela destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram
e que estavam na mesma situação que a vossa, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam e quando mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas nas quais puseram sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais do que uma brisa ligeira e sombras vazias. Belo sermão, não? Belo sermão sobre a ira de Deus. E muitas vezes a gente negligencia até de falar sobre a ira de Deus, sobre a humanidade, para as pessoas que nós temos contato. É um assunto interessante que nós devemos sempre lembrar e trazer em mente quando nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus. Existe um Deus irado. Existe um Deus irado. Não somente um Deus bondoso, paciente. E essa ira desse Deus irado vai se revelar plenamente na vida daqueles que não são seus filhos. Bom, mas vamos voltar a falar sobre nós. Nós interpretamos mal a situação, cometemos erros de julgamento, reagimos quando nos sentimos ameaçados ou feridos, e algumas vezes respondemos com atos de vingança e represália. Nós somos assim. A nossa ira, muitas vezes, está focada e ela vai de maneira errada na situação. Deixa eu mostrar um filminho, né? O pessoal pede filminho, vamos mostrar um filminho. Você vai lembrar que ontem nós mostramos um homem destruindo um carro. Eu também falei para vocês que ele, na verdade, destruiu o veículo errado, porque ele queria se vingar de uma pessoa que, de acordo com esse homem que está com o pau na mão, teria o atropelado. Só que na hora da vingança, ele se confundiu. Não é esse o carro. Ele pegou a pessoa errada. Olha só a situação do carro, como que ele ficou depois dos vários golpes e do ataque de fúria do homem identificado como José Cícero, de 23 anos. Nenhum vidro praticamente sobreviveu. A gente tem vários itens aqui dentro que foram quebrados, né? O retrovisor, o som do carro, aqui também o espelho que ele usa para ver atrás do que está acontecendo. E tem um detalhe interessante aqui, olha o capacete. Foi essa a arma usada inicialmente para conseguir fazer todas essas agressões, e a gente tem as informações aqui o que aconteceu. Segundo algumas testemunhas, e a gente também tem acesso com exclusividade a imagens de câmeras de segurança, o homem ele chegou aqui já transtornado, descalço, ele foi até aquele bar ali e perguntou de quem era esse carro. Ninguém soube dizer na hora, porque realmente o carro ficou parado aqui o fim de semana, ficou parado aqui o dia inteiro. Então ele começou a ter esse ataque de fúria com o próprio capacete. Não bastasse, ele saiu com a moto, pegou um outro pedaço de pau de uma obra aqui perto e começou a dar várias marretadas aqui. A gente tem aqui as marcas do pedaço de madeira que ele utilizou para atacar o carro. O prejuízo, o Vitor Hugo, que é o dono do veículo, ele não sabe exatamente quanto, ele não mandou no mecânico, mas algumas pessoas que entendem aqui na hora falaram para ele que era algo em torno de 6 a 10 mil reais, ou seja, um prejuízo muito grande. O cara bateu no carro. Você já pensou, cara? O cara ficou tá tão irado, tão bravo, que ele achou o primeiro carro, achou que fosse aquele, quebrou o carro do outro, que não tinha nada a ver com a história. Tá certo que era um carro velho, né? 10 mil reais para arrumar. Agora imagina você com o seu carro parado e você vê um camarada descontrolado, certo? Arrebentando o teu carro porque achou que você era um outro. A nossa ira é mais ou menos assim. A gente, muitas vezes, ela sai da gente e expõe o outro de uma maneira equivocada. Ok, continuando então a falarmos sobre ira. Aquele vídeo mostra que nós interpretamos mal a situação e cometemos erros de julgamento
reagimos quando nos sentimentos ameaçados ou feridos e algumas vezes respondemos com ato de vingança e represália. Por isso, olha o que diz as Escrituras a respeito da ira. Não permita, Eclesiastes capítulo 7, verso 9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Engraçado. Ai, meu Deus. Começou. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Tá? Então, meus queridos, se você tiver com ira alojada no seu íntimo, a Bíblia diz que você é um tolo. Avalie isso e verifique se em algum momento você tem feito isso. O melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Bom, se já é difícil conquistar uma cidade, principalmente naqueles moldes, naquele tempo, ele está dizendo que controlar o seu espírito é mais complicado. É mais complicado. Não se associe com que vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. A gente vai falar um pouco mais sobre esse texto. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vamos lá em Mateus capítulo 22, abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, que vocês também conhecem como Sermão do Monte, ele começa, esse trecho da ira está relacionado com o versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, versículo 22, estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, estou repetindo o texto, será levado ao tribunal. E aqui o tribunal era o sinédrio. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Parece que tem 3 classificações aqui, tá bom? Alguns estudiosos entendem assim, 3 classificações. A ira com condenação e morte, infligida por um tribunal superior. O ódio com condenação e morte, infligida por um tribunal superior com um outro agravamento. E o ódio intenso, que pode chegar ao tribunal e condenação, mas também com vergonha pública. Esse trecho aqui é interessante porque essa palavra racá é uma palavra que a gente não tem como traduzir, né? Mas é mais ou menos assim, cabeça de vento, essa é a ideia. Para os nossos dias, chamar alguém de cabeça de vento também talvez não seja ofensivo, né? Mas naquela época, talvez se você chamasse alguém de cabeça de vento, teria um peso enorme. Assim como nos nossos dias tem um peso enorme quando você ofende alguém de uma outra maneira. Eu não sei quantos de vocês vêm de família italiana. Levantem a mão. Ok.
Não sei quanto na família de vocês tem o hábito de falar palavrão. Quando vocês estão reunidos, acaba falando. E muitas vezes o palavrão, eu não estou assim, defendendo a fala do palavrão. Tá bom? Não estou defendendo isso, não. Mas muitas vezes, num ambiente familiar ou num ambiente de amigos, você falar o palavrão para o amigo e para a família, principalmente nesse contexto, eu estou dizendo família italiana porque eu venho nesse contexto, tá? E falar e xingar o outro, não tem problema nenhum. Você não está ofendendo. Né? Ah, mas você é um... E está tudo bem, e continua tomando vinho, continua tomando cerveja, comendo junto, sem problema nenhum, tá? É até carinhoso. Acreditem ou não, é até carinhoso. Eu trabalhei num ambiente que se você chegasse para o camarada e falasse assim para ele, cara, você fez aquele negócio errado, tal, você não pode falar assim, ele ficava ofendido. Mas se você chegasse para ele e falasse assim, cara, você é um filho de uma... Por que você fez aquele negócio lá? Pronto, estava tudo resolvido. Ah, patrão, pô, eu fiz aquilo porque... Tá, pronto. Tem ambientes que a fala do palavrão, e eu, de novo, não estou defendendo que você o faça, tá bom? A Bíblia fala que essas coisas são aquelas palavras que cheiram mal, né? Palavras torpes. Mas dependendo do ambiente, as pessoas se sentem mais confortáveis e até querida quando você xinga um pouquinho. Tá? Então depende muito desse ambiente. E aqui em Mateus capítulo 5, cabeça de vento para a gente, né? Falar cabeça de vento, ô seu cabeça de vento, seu cabeça de pudim. Cara, né? O que é isso para a gente? Mas naquela época era. Vamos trazer para os nossos dias. Existem determinadas palavras que são ofensivas. Né? Às vezes o palavrão não é, mas se você chegar para o cara e falar assim, pô, você é burro, hein? O cara se ofende de maneira tal que... Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E é interessante porque isso pode estar relacionado com ira, e o texto diz que isso está relacionado com assassinato. Porque em todo o capítulo 5, Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que pensar... Ou seja, ele subiu o tom em algumas questões, em alguns mandamentos, e dizendo, olha, o problema não é no ato, é na intenção que está por detrás. Então, muitas vezes, a nossa intenção, principalmente ligada à ira, ela é condenada por Deus nas bases do homicídio. Gálatas, capítulo 5, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Paulo aqui em Gálatas está falando que a ira está relacionada com as obras que estão relacionadas com a carne e não relacionadas com o espírito. Efésios capítulo 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Tá. Tem ira justa? Ou tem uma justificativa boa para a ira? Sim ou não? Sim. Quando? A ira de Deus. Bom, vamos tirar Deus da sala aqui. Brincadeira, né? Mas fora a ira de Deus, nós aqui, existe alguma coisa que justifique a nossa ira? Fala assim, cara, você ficou irado porque você está correto. Oi? Quando você levanta contra qualquer injustiça, né? Se tem uma coisa que é justa, estabelecida por Deus, e você se levanta contra qualquer injustiça, a ira é justa. Ok? Mais.
Só isso? Então, se é só isso, nós precisamos entender o que é justiça. Porque se a ira, se é correto eu manifestar a ira quando tem um ato de injustiça, eu preciso entender o que é isso. O que é um ato de injustiça? Pecado. Então eu vejo o pecado, está certo eu ficar irado contra o pecado? Gente, eu estou fazendo pergunta para vocês, sim ou não? Sim, sim. Meu pecado também? Sim. Então, quando eu peco, eu tenho que ficar irado contra aquilo que eu estou fazendo. O que mais? O quê? Contra o reino de Deus. O que mais? Ok. Uhum. Então, ok. Então vamos lá. Eu vejo alguma coisa que é injusta, é contra, vamos dizer assim, o caráter de Deus de uma maneira geral, eu fico irado, seja pecado, seja uma injustiça, eu fico irado, certo? O problema é, a minha ira não vai produzir a justiça de Deus nunca. Tudo bem? A minha ira não produz a justiça de Deus nunca. O problema é, o que eu faço com isso? Eu estou irado porque eu vi alguma coisa. Olha, tem determinadas coisas que a gente fica irado de maneira errada, não precisa ficar irado. Agora, tem algumas coisas que a gente fica irado de maneira justa. Pô, aquilo está errado. Eu fiquei irado. Agora, como é que eu trato isso? Eu vejo assim, eu acho a ira, quando a gente fala, que nem aquele rapaz lá que perdeu a cabeça, aquela coisa toda, na realidade, é uma manifestação de, primeiro, um instinto de sobrevivência. Segundo lugar, eu falo assim, o modo de sobrevivência. Você perde seu centro, tá? Aliás, eu conheci pessoas que eram muito calmas, mas de repente aconteceu e ele se transformou. Eu acho que a gente entra no modo animal da gente, que é o instinto de sobrevivência, é por medo. Agora, eu acho que é errado porque ela é baseado em mim. Ela é baseada em mim. Os meus medos, a minha manifestação de ira, ela é baseada no homem, naquilo que você acha, naquilo que você, na sua cultura, no seu modo. Né? Então, por isso que a ira acho que não tem justificativa. Tá. Bom, o texto aqui, o texto de Tiago vai falar exatamente, a ira humana não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus está ligada com a ira de Deus ligada com a justiça de Deus, porque ambas são perfeitas. O homem, por mais irado que ele fique sob determinadas situações, ainda que seja uma causa justa, não produz não produz a justiça de Deus. Tá? A aplicação da justiça de Deus e a aplicação da ira de Deus é em conformidade com Deus e no tempo dele. Quando a gente lê Efésios, seja por uma causa justa ou por uma causa meramente humana, porque você se irritou com alguma situação, o que é que o texto diz? O que é que o texto diz? Não peque. Que mais? Não ponha o sol sobre a vossa ira. Seja ela justa, justificada ou injustificada, o sol não deve se pôr sobre a ira. O que significa isso?
Resolva essa situação logo. Não vai dormir irado. Certo? Entra. A gente vai tratar sobre isso. Certo? Não, a ira tem que ter um prazo de tempo muito pequeno. Muito pequeno. Você precisa tratar a questão da ira de forma rápida. O meu pai era uma pessoa iracunda, pode assim dizer. Eu não sei se a palavra certa é irascível, iracundo, eu não sei qual dos dois aqui é a correta. Mas, cara, meu pai era aqueles italianos, por isso que eu falo que eu venho de família italiana, né? Meu pai era aqueles italianos bravos, sabe italiano bravo? Né? Que qualquer coisa vai brigar, briga na rua, sabe? Aqueles caras briguentos, briga na família, todo mundo conhecia que meu pai era briguento. Isso trouxe para mim não só um afastamento do meu pai com relação a isso, né? Porque se é adolescente e está na rua, e seu pai brigando por uma questão na rua, é óbvio que a molecada vai churiçar a sua vida, né? Pô, seu pai, pô, fica... Então isso criou um afastamento, e o afastamento foi contínuo, mas por causa disso, eu olhando para a minha história, eu falo assim, puta, eu não quero ser como meu pai. Certo? Não quero ser briguento, essas coisas, brigar. Então, o que fiz eu? Eu acabei criando alguns parâmetros para mim, para não ser uma pessoa iracunda. Eu tenho um contra-exemplo na família, não quero ser. Mas isso não me impediu de, vocês sabem um pouco da minha história, gritar dentro do banco. Eu tive uma crise de ira dentro do Banco Itaú, fiquei gritando lá, parecia um louco, né? Um louco, gritando dentro do Banco Itaú, certo? Guarda a pessoa chegar perto de mim, mas é de uma época, gente, que tinha fila, vocês não sabem o que é isso, né? Os jovens não sabem o que é pegar uma fila, e quando chegar a sua vez, assim, o caixa vai lanchar, e você fica na fila, e chega aqueles camaradas com um monte de papel, então... Aquilo, né? Eu briguei na rua. Também é uma manifestação de ira. Não só dentro do banco, mas briguei na rua, gritando na rua. Mandei funcionário embora aos berros uma empresa, xingando, chutando caixa. São manifestações de ira. Mas em todas elas eu me arrependi e me arrependo profundamente. Já falei irado com alguns irmãos. Já falei irado com um irmão. Sobre um irmão. Então é assim, ela acontece, por mais que você coloque algumas barreiras, a ira, ela acontece. Mas precisamos tomar todo o cuidado necessário para que essa ira tenha um ponto curto. Rápido. E Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. É um exercício que nós temos que fazer diariamente para não ficarmos irados. Ou seja, ainda que eu veja alguma coisa que seja injusta, eu preciso manifestar a minha não conformidade com aquela injustiça da maneira correta. Ficou claro isso? Posso até ficar irado, no sentido de ficar bravo, aquela situação está errada, tal, mas eu não posso manifestar a ira nos padrões que você sabe que o mundo manifesta e que muitas vezes a gente manifesta. Então eu preciso aprender algumas coisas com relação a isso. Tiago já foi lido, né? Colossenses capítulo 3, versículo 5, de 5 a 10. Eu vou só pegar a questão da ira. Mas agora, versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas.
tá? Essa questão de ira está ligada com aquela questão também de linguagem indecente no vosso falar. A gente viu isso em questão da luxúria também. Exemplos de ira que a gente vai encontrar nas Escrituras. Bom, Abel, em Gênesis capítulo 4, Caim, né? Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim, e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você está irado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A ira está muito relacionado com o pecado que está à porta. Chega aquele sentimento, vem aquele sentimento e você fica desconfortável com aquela situação. Cuidado. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. 1 Samuel, capítulos 25, 22. Aquela situação de Davi com Nabal, lembram? Que Davi está, ele ainda não é rei, e ele está no campo, e ele manda um dos seus soldados, um dos seus homens, ir pedir alimento para Nabal. Tá? E Nabal chega para Davi e fala assim, nem sei quem é Davi, para com isso. Vou fazer outra coisa, Davi que se vire, essa é mais ou menos a ideia. E o soldado, o homem de Davi, vai até lá e ele fala, Nabal falou isso. Davi fica tão irado, certo? Que ele pega a sua tropa e sai na direção de Nabal e precisa que Abigail, esposa de Nabal, intervenha. Olha o estado que estava Davi. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. A ira de Davi estava tão que ele foi lá para matar todos. Tá? Todos. Deus intervém colocando Abigail ali na jogada e clamando para que Davi tenha misericórdia. Outros exemplos de ira nas Escrituras. Quem se lembra? Oi? Moisés. Quando? Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Ok, quando ele fere a rocha, ele fica irado. Tá? Naquele momento ele fica irado e Deus fala assim, por causa disso você não vai entrar na terra. Que mais? Pode ser os dois. Jesus no templo. Que mais? Passa pela sua cabeça mais algum? Saul e Davi. José. Que mais? Esaú contra Jacó. Oi? Pedro. Quando? Pedro corta a orelha. Os dois irmãos, né? João e Tiago, que querem descer fogo na cidade. Que mais? Caim, a gente já leu. Jonas com a árvore, fica irado com Deus, né? Ponto, quero morrer. Tem um caso que eu acho assim, engraçado, no mínimo engraçado, Balaão com a mula. Né? Balaão com a mula, o anjo do Senhor aparece na frente da mula e Balaão vai batendo na mula e a mula fala com ele. E ele responde para a mula. Ele estava tão irado, gente, que ele... É engraçado ou não é? O cara,
A mula responde para ele, e ele não, na ira dele, ele não consegue se controlar, ele pega e começa a conversar com a mula. Até que o anjo fala com ele. Olha que engraçado esse texto, né? Porque, rapaz, você perde a perspectiva. Quando você está irado, você perde a perspectiva. Né? Você começa a trocar os pés pelas mãos. Alguns motivos que podem nos levar à ira. Injustiça, como foi falado. Tá? Frustração, mágoa e meios. Meios aqui é ambiente. Se você está num ambiente que é um ambiente onde promove a ira, cai fora. Cai fora. Se você está num jogo de futebol e a torcida que você está assim, promovendo discórdia, ira, fora. Eu já falei para vocês do meu problema de camarão, né? Cara, tudo que tem camarão, tudo que está perto de camarão, eu pulo fora. Ambiente onde existe esse negócio de ira, pula fora. Cai fora. O meio pode ser um ambiente desfavorável e vai gerar em você alguns problemas de manifestação de ira. É Maria vai com as outras. Essa questão de a injustiça, vocês já leram os salmos imprecatórios? Já? Ok. Os salmos imprecatórios, eles, mais ou menos, deve ser 11 salmos que tem ali as imprecações, onde o salmista está olhando uma situação de injustiça e ele vai diante de Deus e coloca a sua imprecação, a sua oração contra aquilo que ele está vendo. E são difíceis de ler. O Salmo 137, por exemplo, ele está dizendo, com relação à Babilônia, que os filhos dos babilônicos sejam jogados contra a pedra, as cabeças sejam esmagadas contra as pedras. Que a ira de Deus consuma um povo. É difícil de ler os salmos imprecatórios. Mas o que acontece ali naqueles salmos imprecatórios, eu vou deixar esse link, tá? Um link interessante que tem ali no Voltemos ao Evangelho, sobre essa questão dos salmos imprecatórios. Depois vocês podem ler. O que acontece ali no salmo imprecatório? Primeiro, o salmista está falando sobre a ira dele com quem? Gente, o salmista está falando sobre a ira dele com quem? Não, está falando com Deus. O salmo é uma expressão de oração. O salmista, em todos os salmos imprecatórios, ele está orando. Ele está pondo para fora, ele está falando para Deus a respeito das injustiças que são feitas contra Deus e contra o povo escolhido de Deus, e ele está falando com Deus sobre a sua ira. E aqui vale a pena a gente pegar esse exemplo, depois a gente pode tratar sobre mais coisas a respeito do salmo imprecatório. Está irado? Leva para Deus. Põe para Deus esse problema. Aquilo me irrita profundamente, aquela situação ficou marcada em mim, eu estou irritado com aquilo. Olha para os salmos imprecatórios e fala assim, deixa eu falar com quem vai resolver esse problema. Certo? Agora, você pode tratar o problema em si, de uma injustiça, de alguma coisa, da maneira correta. Se você não consegue fazê-lo, leve a sua ira para Deus. Tá? Manifeste o seu desagrado e tudo que está dentro de você para quem já sabe. Deus já sabe o que está dentro de você, já sabe o que está dentro de mim. Então eu vou falar com Ele. Eu vou expor para Ele.
e vou deixar que ele trate isso na minha vida. Algumas ações. Reconheça e considere a origem. Que é que está originando a sua ira? Confesse sobre a sua ira para Deus e, em alguns casos, peça ajuda. Você precisa ser aconselhado muitas vezes porque você não está conseguindo tratar aquela situação. Você precisa trabalhar nessa questão do autocontrole. Esse negócio aqui é interessante, né? Vocês já ouviram falar de conta até 10? Eu tinha um amigo que falava assim, Sidão, eu não respondi, mas a minha língua ficou ensanguentada. Morde a língua. Certo? Morde a sua língua. É melhor morder a língua do que levar ao pecado a respeito da ira. Quando possível, evite situações e pessoas que provoquem a ira. Evita. Fica longe. Se é amigo, pare a amizade. Tá? Por quê? Porque se essa questão está te provocando a ira e você não consegue entender qual é a causa, nesse ambiente, fica fora, na medida do possível. E as ações de confrontação. Sempre que você consiga falar a respeito da questão de maneira tranquila. Confronte. Porque senão a gente vai ver erros e a gente não vai confrontar. Mas tem que confrontar da maneira correta. Tem que falar com palavras corretas, atitudes corretas. Por exemplo, eu tenho um problema sério com pessoal, é meu pessoal, com determinados agentes políticos. Vamos dizer assim, tá? Rapaz, eu tenho um problema, eu não posso ouvir a voz. Então, o que eu faço? Com o controle na mão, assistindo o jornal, o que eu faço? Apareceu o agente político, o que eu faço? Mudo. Eu não quero ouvir o que está falando, porque isso me irrita, porque isso vai me gerar ira, então eu tiro fora. É minha prática. Tá? E de quando em quando orar por essa pessoa. É a minha prática. Senhor, precisa do Senhor ali. Não tem jeito. Precisa do Senhor ali. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor leve ele. Se o Senhor não tiver misericórdia, me dê força para eu continuar trocando o canal. Certo? Aqui, como diz um amigo meu, é assim, orar para saber de que lado da lápide a pessoa tem que estar. Né? Ora para entender, Senhor, é desse lado da lápide, então o Senhor tem que mudar algumas coisas. Se é do outro lado da lápide, rápido. Mas é assim, eu tento controlar o ambiente. Minha questão pessoal, eu tento controlar o ambiente para não ficar irado. Eu não consigo, com determinados agentes políticos, eu não consigo ouvir a voz. Então, não vou ficar irado. Eu não sei qual é a sua situação, certo? Mas eu acho que tem alguns bons conselhos que o próprio o Collins dá a respeito da ira. Gente, a minha dinâmica seria essas questões e a gente teria que conversar. Eu estou aqui prevendo que não vai dar tempo. Nós temos 2 minutos, é isso, gente? Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente vai começar com essa dinâmica. Tá? A gente vai tratar da ira. E vocês vão conversar um com o outro a respeito dessas questões. Tá? Não só dessas questões, mas também dessas questões. Então nós vamos fazer uma dinâmica. É Páscoa, né? É isso? Então venham preparados para ganhar o vinho do coelhinho da Páscoa. Quem estiver aqui, nós vamos tratar um pouco de ira, mas dentro desse conceito de uma dinâmica com o povo. Senhor, nós queremos te agradecer, pedir ao Senhor que trabalhe na nossa vida com relação a esse elemento de ira, de raiva, de indignação, que muitas vezes nós passamos por isso e de maneira inadequada nós tratamos com isso.
Pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe na nossa vida através do Teu Espírito no nosso espírito, para que a gente olhe isso de maneira adequada, que a gente vá diante do Senhor entregar esses momentos de frustração, de indignação, para que o Senhor trabalhe nessas questões. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.